Olá, boa tarde para você. Segunda-feira, dia do recomeço. Já é o dia especial para repensar novas metas. Agora imagina se a gente começa a semana desejando e tendo saúde. A vida fica bem melhor, né? Pode apostar. A gente vai eliminando o que nos faz mal, por exemplo, os fumantes. Que tal aproveitar que amanhã, dia 29 de agosto, é o Dia Nacional de Combate ao Fumo e tirar o cigarro de vez, hein? Não perca a nossa conversa do dia. Mas a gente começa com notícias vindas direto da redação de jornalismo. Ontem aconteceu o segundo turno das eleições para governador do estado do Amazonas. Amazonino Mendes vence Eduardo Braga e vai assumir pela quarta vez o mandato. Mas um fato curioso é que o número de votos brancos, nulo e abstenções foi maior que o número de votos do candidato vitorioso. Confere aí na reportagem. Os escândalos na política brasileira após a Lava Jato vêm dando sinais de desinteresse do eleitor na hora do voto. Nas eleições suplementares para governador no estado do Amazonas, esse reflexo é visto com o aumento do número de abstenções, votos em branco e nulo, saindo de quase 850 mil votos no primeiro turno para pouco mais de 912 mil votos no segundo turno. O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas vê com preocupação esses números e deixa um alerta aos eleitores. Eu acho que é o desinteresse de parcela do eleitor pelo processo político do seu país. Isso é uma desinteligência daqueles que deixaram de votar, daqueles que anularam o seu voto, daqueles que votaram em branco. Porque mais tarde eles não vão poder protestar pelo governo que foi eleito, porque eles transferiram o seu direito de escolha para outras pessoas escolherem. O desembargador Iedo Simões destacou a importância das parcerias com órgãos públicos e as Forças Armadas durante os 2 turnos das eleições suplementares e ressaltou que os gastos de quase 35 milhões de reais com o pleito é de fundamental importância para o exercício da democracia no país. E nós, em demonstração de que nos preocupamos com o recurso público, fizemos acontecer num tempo recorde. Acho que essa eleição servirá de modelo para as futuras eleições no nosso estado. O novo governador do Amazonas, segundo cientistas políticos e sociólogos, tem 3 gargalos a serem resolvidos: saúde, segurança e economia. Na saúde, reduzir as filas de exames, consultas e cirurgias. Na segurança, reduzir os números de homicídios. E na economia, aumentar a arrecadação. E o prazo para isso são 15 meses, até a próxima eleição em 2018. O novo governador assume, segundo o TRE, no dia 2 de outubro deste ano. Quando você esquece o serviço público que passa a fazer obras, por exemplo, você dá a impressão que está governando, mas você não está. A obra é fácil. Você arranja o dinheiro, você constrói. Administrar é difícil. E é essa administração que está faltando. Essa administração chega perto do setor de saúde, de educação, sobretudo segurança e economia. A gente vai agora para um rápido intervalo e na volta a nossa conversa é sobre saúde e bem-estar. Vamos falar do combate ao fumo? É só em instante. Mas antes, vamos curtindo o som de Diego dos Santos. Hoje acordei com a intenção de te falar tudo que eu vi e percebi você fazendo a mim sem merecer, me dando de melhor. A tempestade se passou quando eu ouvia só trovões. Brilhou o sol tão lindo e me aqueceu depois da chuva que me encharcou. Eu te agradeço, só te agradeço. Eu te agradeço por toda a graça que me deu, todo o amor que ofereceu sem eu merecer. Eu te agradeço, pois sei que um dia me escolheu e entre
acordei com a intenção de te falar tudo que eu vi e percebi você fazendo a mim sem merecer, me dando de melhor. A tempestade se passou quando eu ouvia só trovões. Brilhou o sol tão lindo e me aqueceu depois da chuva que me encharcou. A Organização Mundial da Saúde divulga pesquisa que mostra o aumento no número de mortes provocadas pelo consumo do cigarro. A OMS aponta ainda que o mau hábito afeta inclusive a economia do país. O número de mortes provocadas pelo consumo de cigarro aumentou de 4 milhões no início do século para mais de 7 milhões, alertou a Organização Mundial da Saúde. A OMS publicou um relatório em março deste ano, no qual avalia os custos do cigarro para a saúde e a economia e, pela primeira vez, o impacto ambiental. O Brasil tem um prejuízo de 9 bilhões de reais por ano com o tabagismo. Desse total, quase 40 milhões são gastos com despesas médicas e aproximadamente 18 milhões com custos indiretos ligados à perda de produtividade, causada por incapacitação de trabalhadores ou morte prematura. Em 2015, o estudo apontou a morte no país de quase 300 mil pessoas por causa do tabaco. O câncer de pulmão é o quarto motivo de morte relacionado ao cigarro, com cerca de 24 mil casos. Amanhã é dia de se engajar na saúde. Em 1986, o governo federal sancionou a lei que declara 29 de agosto como o Dia Nacional de Combate ao Fumo. Com esse ato, inaugura-se a normatização para o controle do tabagismo como problema de saúde coletiva. De acordo com a Fundação do Câncer, cerca de 6 milhões de pessoas morrem todos os anos de doenças relacionadas ao tabagismo. E se nada for feito, em 2030, esse número pode chegar a 8 milhões. Para conversar sobre o assunto, eu recebo o pneumologista Dr. Mário Sérgio e o pastor e ex-fumante César Souza. Sejam bem-vindos ao Meio Dia em Revista para um assunto tão importante, não é mesmo? Eu pergunto, doutor Mário, fumar é uma doença? O hábito de fumar é uma doença? O hábito de fumar é uma doença, sim. Ela é classificada, inclusive, no Código Internacional de Doenças, tem um código próprio para tabagismo. Então, embora seja um hábito de vida, ela é uma doença. E é um principal fator evitável de várias doenças. Quer dizer, se você puder evitar fumar, não fumar, ou parar o mais precoce possível de fumar, você pode evitar várias doenças relacionadas ao tabaco. Se a gente for pegar a história aí do marketing no país, né, a gente estudando assim, anos 60, foi um grande boom, né, do trabalho do marketing de colocar o cigarro como você ocupar altos cargos na sociedade, você ser, né, o bem desenvolvido. Coloca-se aí 40, 50, 60 é o grande marco assim, do ápice do marketing trabalhando isso. Até anos 80 a gente vê, né, aqueles grandes comerciais, né, sempre envolvendo aí o fumante com uma vida bem estruturada, né, bem desenvolvida, até com esporte mesmo, né? O senhor acha que isso ainda é uma cultura que a gente até hoje vem ainda trazendo, né, tentando se libertar, porque hoje a gente já tem outras informações, né, doutor, que não é bem assim? Com certeza. O marketing ou a publicidade do cigarro, ela foi muito forte. Toda a geração, por exemplo, do pastor César,
ela, quando ia ao cinema, ela via todos os heróis dela, os grandes, né, artistas, fumando nas telas de cinema. Era um marketing direto que o cigarro patrocinava a indústria do cinema, então fazia-se aquela divulgação do tabagismo. Com certeza, isso influencia até hoje. Uma grande parcela dos fumantes que eram adolescentes dessa faixa etária, hoje estão nessa faixa etária de 60, 70 anos, é que estão sofrendo as consequências de terem adquirido o hábito na adolescência, ficaram durante muitos anos fumantes e hoje sofrem as doenças. A mesma coisa também o marketing para as mulheres, né? Na década de 40, com o advento da Segunda Guerra, com os homens, a grande parcela dos homens indo para a batalha, para frente de batalha, as mulheres começaram a trabalhar nas indústrias e o filão da indústria foi esse, então vamos desenvolver a marca de cigarros femininos. Então, a ideia da mulher emancipada era aquela mulher fumante. Um exemplo era aquela personagem da década de 50, Ria Ehud, né, fumante, a Gilda, né? Aquela cigarrilha, era uma coisa chique, então né? Era o chique, infelizmente, era um chique é verdade. Na época. Tanto que, na década de 80, quando o governo brasileiro começou a apoiar as primeiras campanhas, ele, para dissociar desse lado do glamour do cigarro, começou a fazer aqueles pôsteres que era assim, fumar é brega, fumar é alguma coisa, para tentar tirar essa associação do cigarro com uma coisa glamourosa, que infelizmente ainda é presente. E como você falou, ainda na década de 80, o auge das publicidades eram realmente não vou falar marca, mas assim, era sempre associado a um esportista, uma pessoa de bem-sucedida. Falar, a gente sempre fala aqui, por exemplo, aquelas Marlboro, por exemplo, exato, que era o cowboy, né? Cowboy, inclusive o cowboy morreu de câncer de pulmão. Olha só a ironia do destino, né? Pastor, o senhor viveu essa época, conta um pouquinho como foi. Acabou sendo essa influência, de repente, aí da mídia no teu hábito de fumar? Sim, certamente eu fui uma vítima da mídia, né? Porque todo jovem lá, eu comecei a fumar com 13 anos de idade, no colégio, né? Influenciado pelos colegas. Eu digo para você que a experiência do primeiro cigarro foi terrível, né? Eu vomitei, fiz tudo, mas pela insistência dos colegas, eu acabei adquirindo o hábito de fumar. E desde então eu fumei até os 27 anos. Mas naquela época, fumar era algo muito interessante. Era associado ao quê? Ao glamour, né? Aos nossos moda, heróis. né? O meu pai fumou. Então, eu via a imagem do meu pai como uma pessoa forte, né? Bem estruturada e fumando. E aquilo me incentivou a adquirir, não só eu como meu irmão, né, o mais velho, mas graças a Deus todos nós deixamos de fumar, né? Mas aquele tempo, né, em que nós precisávamos da aceitação da sociedade. Era uma autoafirmação, principalmente para o jovem, né? De estar ali, não, eu estou na onda, assim mesmo. Exatamente. Eu comecei a observar muito isso, que tem uma série que é Mad Men, né? Exatamente. E é o trabalho que eles têm ali de enfatizar que fumar é o glamour, fumar é porque você é bem sucedido. É uma coisa assim muito interessante mesmo, né? Muito interessante. E é sobre uma agência de publicidade, né? Quer dizer, tem todo um enredo, mas é sobre isso. Doutor, a gente nas pesquisas, a gente estava vendo que o cigarro tem cerca de 4.720 substâncias aí em média, mas 3 delas são assim as que comprometem muito, né, o desempenho físico, a saúde, que é nicotina, alcatrão e monóxido de carbono, é isso mesmo? Queria que o senhor explicasse um pouquinho, se tiver mais além também. A gente está aqui para aprender. A nicotina, sem dúvida alguma, é o principal fator do cigarro que leva à dependência física. É a substância presente no cigarro que causa o mal-estar, a ansiedade, a aceleração do coração, o nervosismo. Quando a pessoa para de fumar, já fica algumas horas sem o cigarro, que faz com que ele tenha a síndrome de abstinência e acabe voltando a fumar. O alcatrão faz parte do preparo da folha do tabaco para ser utilizado como fumo. Ele é uma substância cancerígena, né? E o monóxido de carbono, na realidade, é fruto da queima, né, da fumaça, e ele é um grande concorrente do oxigênio. Então ele tem uma afinidade muito grande nas células em relação ao que transporta o oxigênio, que são as hemácias, em relação ao oxigênio. E você pode morrer. Se você ficar num ambiente fechado, rico em monóxido de carbono, você vai fazer com que o seu organismo não receba oxigênio para as células e a pessoa acaba morrendo. Então são extremamente lesivos. Não só esse, como você falou, tem mais de 4.700 substâncias. Por exemplo, na ponta do cigarro fica aquele brilhinho quando a pessoa traga,
Ali produz uma substância radioativa que é o polônio, então está associado a câncer de lábio e língua, né, também. E a própria fumaça do cigarro, com essas mais de 4.000 substâncias, dessas mais de 4.000 substâncias também tem outros cancerígenos associados. E o senhor falou aí na fumaça. Aí a gente entra naquele quesito do fumante passivo. Nós que convivemos com fumantes, não fumantes, como eu, por exemplo, hoje pastor, como que é? A gente também está sujeito a certas doenças? O grande problema do fumante passivo, na realidade, é aquele indivíduo que convive em ambiente fechado com pessoas fumantes. Um contato eventual não vai te causar maior dano. Mas imagina uma pessoa, por exemplo, que trabalha num ambiente fechado, no escritório, em que as outras pessoas são fumantes, ele passa 8 horas por dia, 5 ou 6 dias da semana, 30 anos da vida dele. Então ele foi tão fumante quanto a pessoa que não fumou. Até mais porque a fumaça do ar, ela não passa pelos filtros do cigarro, que embora os filtros não sejam plenos, eles não consigam evitar os danos, mas eles conseguem amenizar um pouco algumas das substâncias. Então ela fuma tanto quanto o fumante. O grande problema do fumo passivo é realmente a pessoa que vive em ambiente fechado com uma pessoa fumante durante muitos anos de exposição. E o cachimbinho antigo lá do bisavô, o fumo de rolo? Tão lesivo quanto, o fumo de rolo também é tão lesivo. A única coisa que ele dá é mais trabalho, né? Que a pessoa tem que picotar e enrolar. Mas ele é tão lesivo coisa. Quanto. E o cachimbo é também tabaco, ele também tem concessão muito grande com câncer de boca, tá bom? E tem a fumaça ambiental que ele acaba aspirando e também leva dano. Doutora, a gente tem pergunta do internauta para o senhor. Vamos ver a primeira? Boa tarde, eu me chamo Jussiane e eu desejo saber quais são as doenças causadas pelo uso do cigarro. Muitas, né, doutor? São muitas, exatamente. Olha, as doenças causadas pelo cigarro, diretamente da minha especialidade, as doenças pulmonares, né, no caso o enfisema do pulmão, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, tem uma grande correlação com o tabagismo. Câncer de pulmão, os carcinomas broncogênicos têm mais de 90% de correlação com o tabagismo. Mas não são só essas. As doenças do coração, as doenças das coronárias, das artérias que não tem coração, tem uma grande associação com o tabagismo, então a pessoa que fuma tem risco maior de infarto, de sofrer derrame, acidente vascular encefálico, de aneurisma, que é a dilatação anormal dos grandes vasos e podem romper e causar dano, cânceres outros, como por exemplo, eu falei, boca, laringe, língua, esôfago, mama também tem uma correlação, em torno de 30% ou menos 30% mais correlação com o tabagismo. Estômago, câncer de estômago, de bexiga, de rim também tem associação, porque essas substâncias são absorvidas pelo organismo e são eliminadas de alguma maneira. Quando algumas que são eliminadas pelo rim, levam a depósito dessas substâncias tóxicas ou cancerígenas no rim e pode favorecer o desenvolvimento de câncer renal ou câncer de bexiga. Então são várias as doenças associadas ao tabaco. Além do que, tem a questão também estética. Pele fica afetada, dentes, às vezes ocorre alterações da gengiva, com gengivites com perda dentária também, né? E cabelo também fica afetado. Então tem milhares de doenças. Inúmeras, né? Pastor, o senhor chegou a ter algum efeito aí devido ao cigarro? Sim, hoje eu tenho 85% da minha capacidade respiratória, né, plena, 15% já não tenho mais. Então hoje eu respiro com mais dificuldade do que aquelas pessoas que têm 100% da sua capacidade respiratória. Além disso, recentemente eu fui acometido pelo infarto e tive que fazer às pressas uma cirurgia para revascularizar uma área do coração que estava entupida. Eu digo para você que o cigarro foi o maior coadjuvante para que eu chegasse nessa condição, porque durante 14 anos, você inalando aquelas substâncias tóxicas, acumulou no pulmão, deu problema no pulmão e depois, lembrando que eu larguei aos 27 anos de idade, hoje eu tenho 56, certo? Já faz um bom tempo que eu larguei o cigarro, mas as consequências permaneceram. Foi porque o que o doutor falou, né? Fica ali guardadinho até o momento de explodir, né? É uma bomba de efeito retárdico. Um dia ela vai explodir. Né? Então, todo fumante, ele está sujeito, está passivo. Nós temos que ver também, de organismo para organismo, tem né, uma melhor aceitação ou não, mas, enfim, todos. Quando nós
quando eu comecei a fumar, não havia essa disseminação da contribuição da comunicação. Naquele tempo, fumar era bom, era agradável, né? Era bem aceito na sociedade, mas hoje não. Hoje nós temos a comunicação para nos dar um suporte maior. Eu acredito que em breve, o tabagismo não vai ser um problema na humanidade, porque a comunicação está chegando às novas gerações, né? Levando mensagens, levando palavras ali que corroborem com o largar o cigarro ou não fumar. Mas, enquanto isso, a indústria tabagista continua vendendo cigarro. A gente tem mais uma pergunta do internauta. Boa tarde, meu nome é Wesley. Eu gostaria de saber como ajudar a controlar o tabagismo. Como controlar? Bom, o primeiro passo é você não fumar, quer dizer, não começar a fumar. Porque depois que você adquire o hábito, né, você também vai estar exposto àquelas substâncias que causam dependência, no caso a principal é a nicotina, e você vai ter mais dificuldade. Você vai sentir a abstinência, vai sentir o mal-estar, o desconforto. Então, o primeiro passo é ele não fumar. Agora, se você já é fumante, tomar uma decisão pessoal, e essa decisão é realmente muito pessoal, é muito própria da pessoa, de querer parar de fumar e procurar ajuda. Se não consegue espontaneamente sozinho, e realmente uma grande parcela tem muita dificuldade para parar sozinho, procurar ajuda. Né? Existem hoje recursos, do ponto de vista médico, que podem ajudar a pessoa a parar de fumar. Mas é uma decisão pessoal, tem que ser uma decisão da pessoa. Ela tem que estar consciente de que quer mudar o hábito de vida, que quer pensar não em doença, mas em saúde e mudar parando de fumar. O nosso colega aqui, né, disse que um dos nossos cinegrafistas disse que para ele foi um presente. Ele fumou por bastante tempo, né, por muitos anos, e ele chegou, ao fazer 50 anos, ele falou assim, não, é um presente. Aí eu estava conversando com ele, não, foi fácil? Não foi fácil, mas ele arrumava algumas terapias, ocupava a mão, balinhas e balinhas ali, e realmente é esse presente, é um presente para, né, para quem fuma. Eu achei bem interessante o que ele falou. A gente tem mais uma pergunta. Boa tarde. Eu gostaria de saber se quem para de fumar corre o risco de voltar. Com certeza. Você parou de fumar, é ótimo, é excelente, só que os receptores da nicotina lá no cérebro estão ativos eternamente. Se você volta a fumar, há uma tendência de você adquirir o hábito novamente e ficar com aquela mesma dependência física em relação à nicotina. Então, parar de fumar, mesmo o pastor, por exemplo, que já parou há mais de 20 anos, sim, se ele voltar ao hábito de fumar, vai voltar do mesmo jeito, porque os receptores lá no cérebro estão ativos. É uma vigilância constante. Constante. É a mesma coisa, tipo, alguém que é alcoólatra. Que exato, tem que não pode dar o primeiro passo. Né, que não, não pode dar o primeiro, vigilância. Não pode dar o primeiro gole, constante. Evitar o primeiro gole. E como assim, eu conversei com meu colega de trabalho, né? Ele falava que ele ia fazer alguma terapia manual, ocupar, lavar banheiro, alguma coisa assim, e balinhas. Existem algumas técnicas para parar de fumar? Na verdade, do ponto de vista médico, a gente tem recursos farmacológicos que ajudam a pessoa a vencer a síndrome de abstinência. Então você não vai ter aquele mal-estar, aquele desconforto. Seja você utilizando a própria nicotina e fazendo uma dosagem regressiva para diminuir a sensibilização e o mal-estar causado pela abstinência, seja através de outros mecanismos, outras drogas que atuam no cérebro, nos receptores da nicotina, ocupando esses receptores e dessa forma não causando, por exemplo, a sensação de bem-estar causada pelo cigarro, quando a pessoa fuma. Então não vai ter o prazer, não vai ter o bem-estar, e aí não volta a fumar. Esses outros recursos, por exemplo, são muito mais para fissura. Fissura é aquele momento de desespero que a pessoa quer porque quer fumar, porque está dando aquela vontade louca, então ele tem que desviar a atenção. Geralmente a fissura dura de 2 a 5 minutos. Então, realmente, você se distrair, beber uma água, ler alguma coisa, dar uma fugida, dar um passeio, tentar modificar aquele pensamento da mente pode ajudar você a vencer a fissura. Mas do ponto de vista médico, a maior parte do nosso recurso é do ponto de vista farmacológico, de substâncias para ajudar a parar. Existe algum tratamento pelo SUS, por exemplo? Existe. Como é que a gente faz? Aqui em Manaus, por exemplo, as policlínicas do município, algumas policlínicas nas regiões, elas já foi implantado um ambulatório de tabagismo. Esse ambulatório é multidisciplinar, tem o médico, tem o psicólogo, tem o enfermeiro e tem a fisioterapeuta. São formados grupos. Os grupos têm as primeiras avaliações, são dadas as palestras sobre a questão do tabagismo, passa com o psicólogo para ver também a questão da dependência psicológica do cigarro. Tem muita gente que fuma
porque tem depressão, e o cigarro, como atua em centro de prazer, diminui a depressão. Tem muita gente que fuma porque tem muita ansiedade, e como ele também atua em centro de prazer, diminui a ansiedade, então às vezes está fumando mais por causa disso. Né? E a avaliação médica para ver a necessidade ou não do uso de substâncias para ajudar a vencer a abstinência. E aí nessas policlínicas do município existem tanto formas de repor a nicotina, como também outras substâncias para você poder tirar a sensação de prazer relacionado. Mas existe já na policlínica. Como foi? O que talvez tenha dificuldade é a demanda. Às vezes tem muita gente e não consegue, porque são primeiro formados grupos, e esses grupos são acompanhados por 3 meses. Aí para fazer uma nova formação de grupos. O meu amigo ali foi só, né? Você foi com a força de vontade e contigo, pastor? Bem, aos 27 anos de idade, a minha primeira filha estava nascendo, né? A minha mulher tinha me tentado de todas as formas me ajudar, escondia o cigarro, jogava fora, fazia de tudo, né? Eu, muitas vezes, tentei parar de fumar, mas assim como tive atitude para começar a fumar, eu também tive uma atitude. Quando eu pressenti que a minha filha e a minha esposa iam ser ali, eu iria contribuir para a saúde delas no sentido de prejudicar a saúde delas, eu tomei uma decisão, não vou mais fumar. E não fumei desde aquele dia, graças a Deus. Deus tem me ajudado muito nisso, a fé também nos ajuda muito nesse sentido, né? E dizer assim que só existe um jeito, parar. Pare. Agora, né? Agora. Eu quero agradecer, né? A gente infelizmente tem pouco tempo, eu tinha muitas perguntas ainda, mas eu queria, antes de qualquer coisa, acho que hoje a gente está falando um pouco antes, né? Que é amanhã, né? A importância, doutor, que o senhor vê nessas campanhas de conscientização e uma mensagem, né? O senhor como especialista da área, uma mensagem para o telespectador que está nessa situação, que quer parar, uma mensagem, um conselho. Eu acho o seguinte, hoje, como o pastor já falou, a divulgação na própria mídia, né, em vários recursos, mostra que o cigarro faz mal. As pessoas sabem que faz mal. Às vezes é uma questão do indivíduo não acreditar que vai acontecer com ele. Isso é muito comum do ser humano. Isso não vai acontecer comigo. Eu não vou dirigir com cinto porque eu não vou ter nenhum acidente e não vai acontecer nada comigo. Então, o primeiro passo é, se você nunca fumou, não tenha curiosidade de experimentar, porque você pode criar o hábito. E aí fica mais difícil. E se você já fuma e tomou uma consciência pessoal, deseja parar de fumar, se você não consegue sozinho, porque infelizmente a grande parte não consegue sozinho realmente, para ter uma ideia de dados estatísticos, de cada 100 só 3. Então são as exceções quando consegue sozinho. Procure ajuda médica, procure um médico, né? Às vezes vá numa policlínica, como eu falei, do município. Hoje, praticamente todas as policlínicas do município têm o ambulatório de tabagismo. Então, é um recurso que está presente. Se você não conseguiu na primeira entrada, deixe seu nome que vai ser chamado para a formação de outro grupo. Mas procure a ajuda para conseguir parar de fumar. Isso é fundamental, é importante. Com isso, você vai se prevenir de várias doenças. Né? Não quer dizer que você vai estar totalmente imune de doenças, porque as doenças podem surgir por outros fatores. Mas você podendo evitar um fator de risco maior, é um grande ganho para a sua vida. Não é pensar, como eu falo, quando eu falo com o paciente que fuma, não é pensar em doença, é pensar em saúde, em qualidade de vida, em saúde. O que você vai ganhar ao parar de fumar. E só mais uma pergunta antes de eu falar para o pastor. Como que nós, pessoas que de repente tenham em casa um fumante e que quer ajudar e não sabe como que a gente deve agir? A melhor forma é dessa maneira, você mostrar programas ou recursos dizendo, olha, tem isso. Você não quer tentar uma vez, já pensou em parar de fumar? Por que você fuma? Se você já tentou, por que aconteceu que você não conseguiu? Você não quer procurar uma ajuda, procurar um apoio? Né? Não necessariamente às vezes como o pastor talvez na igreja dele tem grupos lá de apoio também, pessoas que querem fumar e parar de fumar, né? Mas dessa maneira, procurar ajuda. Mas lembrar disso, não adianta você impor, é uma decisão da pessoa. Às vezes é muito comum ir lá, numa consulta, vai a esposa e o marido está todo emburrado, braço cruzado, irritadíssimo, com cara de que não quer conversa nenhuma, mas a esposa que está levando porque ele quer que ele pare de fumar. A mudança tem que ser da pessoa. O que cabe a você, do lado, é conscientizar, tentar alertar e dizer, você não quer ajuda? Vamos procurar, ver se você já pensou alguma vez em parar de fumar? Se tentou, o que aconteceu, por que voltou? Procurar ajuda. Né? Eu queria que o senhor deixasse os contatos. Né?
seus contatos. Eu atendo ali na Cidade Nova, numa clínica chamada MedCentro, ali no Soma Uma. No Magiscano, no Milênio, ali na clínica, eu acho que tem consultório, também atendo lá, né? E na Beneficente Portuguesa. E aqui também pelo SUS, no Araújo Lima, aqui na faculdade, universidade. Muito obrigada pela entrevista, pela conversa, foi bem esclarecedora. Pena que a gente tem pouquinho tempo. Para terminar, pastor, o senhor como vivenciou, né, tudo isso, imagino que o senhor disse que também tem grupos, né, na igreja. Sim. Também. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem aí como ex-fumante e de repente também chamar as pessoas que querem para ir para esse grupo também. Veja bem, nós precisamos sempre de apoio externo com relação a deixar o vício. Sempre nós precisamos de apoio externo. Mas a conduta maior para você largar o cigarro é tomar uma posição na sua vida. Você tem que entender que aquilo é prejudicial para a sua saúde, é prejudicial para as pessoas que estão ao seu redor, as pessoas que você ama, e isso vai fazer com que a sua consciência seja formalizada com relação a largar o vício. Se o vício de fumar fosse bom, as carteiras não teriam aquelas propagandas terríveis com pessoas amputadas, pessoas com problemas de saúde, cânceres. E no meu tempo era uma possibilidade adoecer fumando. Hoje é uma certeza. Então hoje nós sabemos que o cigarro é prejudicial à saúde, né? Então nós temos que tomar um posicionamento. Posicione-se. Só existe uma forma de você parar. Pare. Pare. Você vai passar um tempo com dificuldade, vai tentar substituir. Uma hora, isso vai acabar na sua vida. Assim como você teve a atitude de fumar, você deve ter a atitude de parar de fumar. E isso vai ser o suficiente. Tenha fé. Deus está com você. Muito obrigada, pastor, pelas palavras, por ter vindo aqui, por ter aceito o nosso convite para dividir com o telespectador essa experiência. Muito obrigada mais uma vez, doutor. Agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta eu converso com ele, com a nossa atração musical, Diego dos Santos, que agora canta pra gente. Tira as armaduras da dor, tira o peso das noites em que você fugiu de mim, buscou prazer, perdeu amor, tira dessa garganta acusação, perde o medo, pois o meu amor é bem capaz de te alcançar e refazer teu coração. Ouve a minha voz, eu confio em ti, abre mão de mim mesmo pra te ver sorrir. Estou de braços abertos, vem pra mim. Não há como explicar amor assim. E se pensa que eu não devo perdoar, você não entendeu qual o preço de amar. Deixa tudo pra trás e vem pra mim. Não há como explicar amor assim.
paixão pela música começou lá atrás, ouvindo o que os pais ouviam, mas esperou um pouco para mergulhar numa possível carreira. Apoio dos amigos e da família fez a escolha se definir e escolheu cantar como louvor a Deus aqui e em outras partes do Brasil. Seja bem-vindo, Diogo dos Santos. Diego dos Santos. Prazer. Ao Meio-Dia em Revista. Então você não iniciou aí no mundo gospel, né, na igreja. Você estava me falando que você é o único evangélico da família, é isso? Isso mesmo. E como que foi aí a tua escolha? Conta um pouquinho dessa história para mim. Na verdade, eu comecei uma possível carreira antes de me converter. E aí, mas eu sofria de uma depressão muito grande, muito grande. E eu não conseguia me encontrar onde eu ia, mesmo na fé dos meus pais, eu não conseguia me encontrar. E aí um dia eu aceitei um convite de um amigo. Eu aceitei um convite de um amigo que era um amigo de infância, e ele tinha se firmado na igreja, e então eu perguntei, cara, eu acho que eu quero ir lá contigo. E aí, de lá, eu me apaixonei por Jesus de uma tal forma que eu não consigo me desvincular dele. Foi chamado. Foi chamado. E daí, a partir daí, como foi aí para você começar a consolidar seu ministério? Eu passei um tempo cantando na igreja. Eu não quis começar uma carreira, então eu participei de ministérios dentro da igreja. A gente lançou até um CD com o Ministério de Crianças, o CD Coração de Criança. E também lancei uma peça com uma equipe de teatro chamada Dinamis. Lançou agora em agosto em São Paulo. Mas a peça foi gravada ano passado. Legal. É muito legal, um musical, eu fiz todas as composições. Aí, pessoal de dança, teatro, cara, muito bonito. Se eu tivesse, poderia trazer aqui para você de presente. Essa última música é composição sua, isso mesmo, né? Você tem quantas composições? Tem ideia, mais ou menos? Ah, não tenho ideia. Vai surgindo, vai se inspirando, é isso? Eu uso muito a situação, alguma situação que eu vivo. Para as peças foi meio diferente, porque eu tinha de viver a situação dos personagens da peça. Né? Tinha um roteiro para você seguir, Mas né? essa música, por exemplo, essa música especificamente, eu usei o amor de Deus mesmo. Na verdade, linda. É Deus falando comigo mesmo. Muito linda. Parabéns. Eu tive de entrar na minha intimidade com Deus e ouvir Ele falar para mim. Então, tipo, cada frase eu chorava. Foi muito forte, assim, essa canção. Mas sobre as canções, eu não tenho ideia de quantas são. Na verdade, eu componho desde antes de me converter. E para quem quiser acompanhar, tem as redes sociais, você posta seus trabalhos lá? Como é que a gente faz para acompanhar? Você vai no Instagram, o Instagram é @mechamodiego. Ok, @mechamodiego. O Facebook é Diego dos Santos ou Me Chamo Diego. Certo. E o Twitter é Eu Me Chamo Diego, porque eu já tinha um Me Chamo Diego lá e estragou tudo. Ótimo. Estragou aí o processo. O processo. Eu quero agradecer. Quem quiser conferir também você cantando, qual é a igreja que você sempre... Qual é? Eu sou ministro de louvor no Ministério Internacional da Restauração, na Ponta Negra, ali de quem vai na direção Naquela da Ponta Negra. grande lá? Isso, que tem uma torre no fundo. E... a gente trabalha muito por escalas lá, mas de vez em quando, por exemplo, esse sábado... Mas você posta? Eu posto. Então é só acompanhar lá que fica de olho quando você vai estar lá cantando e ministrando. Muito obrigada. Jennifer Borrero, um beijo para você. Obrigada pela indicação do Diego, nós adoramos. Meio-dia sempre de portas abertas, é o que eu sempre falo, eu amo começar segunda-feira já consagrando nossas vidas, o programa, tudo por ele e para ele. Eu vou dar um beijo para o meu telespectador e a gente continua aí para a gente começar a nossa tarde aí definitivamente louvando a Deus. Amém. Beijo no coração, o programa de hoje, claro, como sempre, foi feito com todo carinho para você. E amanhã eu continuo nessa vibração positiva porque é a terça da beleza. Um ótimo começo de semana para você, muita saúde, muita paz, fé em Deus. Beijo no coração. Diego, canta pra gente. Quem quebra o jugo do meu pecado, tão mais forte é o meu amado, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Quem treme a terra
admiro, desejo tanto o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, 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 que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida deu por mim, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim.